Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. No programa de hoje, Eleições 2024, eu tenho a honra de receber a vereadora mais votada da RM Vale nestas eleições, Amélia Naomi Omura, vereadora no 10º mandato consecutivo à Câmara Municipal de São José dos Campos. Amélia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios aqui da Jovem Pan. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Amélia, eu começo essa entrevista fazendo uma abordagem difícil. Nós, embora você tenha uma votação extraordinária, você teve mais votos do que 25 dos 39 prefeitos eleitos na nossa RM Vale, vimos que a participação feminina nessas eleições diminuiu muito. De 6 prefeitas eleitas nas eleições de 2020, nós tivemos apenas 2 prefeitas nessas eleições. A que se deve esse resultado tão triste no que tange a participação feminina no processo eleitoral? Olha, Fabrício, eu entendo que a participação das mulheres na política vão se dar realmente se a gente tiver uma reforma política. Porque, infelizmente, é muito desigual o processo eleitoral. É muito difícil para as mulheres fazerem campanha nesse dia a dia. Nós vimos muitas candidatas, mas é uma dificuldade enorme, é muito difícil você lidar com gráfica, lidar com a legislação. Então, uma série de detalhes que não é do dia a dia das mulheres. Então, é muito difícil. Eu acho que com a reforma política, é a única forma para a gente ter, de fato, a igualdade que nós buscamos. Os 30% da legislação é um número ficcional no dia a dia? O 30% é uma referência no processo eleitoral, mas o processo eleitoral não garante as cadeiras. Se já tivesse uma mudança que fosse 30% obrigatório na cadeira eleita dos partidos, aí seria diferente, né? Então, mas não é assim. Então, a reforma política é o Congresso Nacional feito com maioria de homens que tem que fazer as mudanças, infelizmente. Na Câmara Municipal de São José dos Campos, nós também vimos diminuir a participação de mulheres na próxima legislatura. Sim. Serão apenas 2 das 21 cadeiras. Fora isso, a dificuldade da renovação do Parlamento Municipal. Dos 19 vereadores que disputaram a reeleição, 15 conseguiram voltar. Sim. Então, se a gente for analisar, apenas 6 vereadores, e mesmo assim, porque 2 não disputaram, conseguiram acesso ao Legislativo. Como mudar a renovação para a participação popular nessas casas legislativas? Eu acho que tem que ter o acompanhamento da sociedade. É fundamental que a imprensa acompanhe o trabalho legislativo, o que é votado, como é votado, porque o Executivo ele tem um papel enorme de fazer as obras, mas os projetos de orçamento, LDO, IPTU, tudo isso, quem vota o projeto do Executivo são os vereadores. Então, é importante o acompanhamento. Mas a imprensa não pauta muito o legislativo, então isso deixa muito solto esse acompanhamento, essa mudança que eu acho que é necessária, a reflexão, inclusive, de cobrança, da atuação legislativa, que é natural. Nas eleições é que você pode trocar. Amélia, o governo Lula tem feito investimentos constantes na RM Vale, Sim. Levado à pauta questões importantes como a retomada do desenvolvimento técnico aeroespacial. E, mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores não teve uma boa evolução nas urnas nessas eleições. A que se deve esse cenário? Eu acho que, primeiro, a própria divulgação das obras, dos investimentos. Veja o investimento na Nova Dutra. Hoje, o Lula teve 2 vezes na Embraer. A gente tem visto que a Embraer está contratando bastante. A Petrobras já foi para 2.000 trabalhadores. O ano que vem deve retomar bastante empregos. Agora, todas essas questões municipais e a gente não teve a oportunidade de divulgação. Então, a sociedade não consegue visualizar isso. Então, isso é um problema, que é a comunicação. Você conhece, você sabe disso. Mas, infelizmente, a nossa comunicação é muito ruim.
Mesmo com o término do governo Bolsonaro, a gente sente que a extrema-direita e a direita ela tem tido um papel fundamental, né, nessa pauta, nessa questão das pautas referentes a costumes. Isso tem influenciado ainda as políticas de direitos humanos no Brasil? Bastante, né? Infelizmente, é uma pauta que eles estão todos os dias nos seus espaços, né? Que seja na rede social ou nos espaços que nós percebemos que são espaços que incentivam, divulgam fake news, né? E nós temos, infelizmente, uma dificuldade, porque essa questão dos direitos humanos, ela não é muito clara para a sociedade. Como a sociedade tem algumas questões que são do dia a dia e que é constrangedora, por exemplo, a questão da violência. Então, isso mistura muito todos os assuntos, inclusive as de costume, junto com isso. E nós tivemos assim, um retrocesso muito grande daqueles que defendem. No meu caso, por exemplo, sou uma vereadora que tenho discutido muito a questão dos direitos humanos, a violência policial, a violência contra as mulheres, são pautas que fazem parte do meu trabalho cotidiano, né? A violência de gênero é uma realidade em São José dos Campos? Gravíssima, aumentou o número de estupros, né? Se a gente verificar os dados do ano passado para esse ano, é muito alta. Políticas de emancipação feminina têm sido pauta dos governos que aqui passaram? Tem sido, não acho que tem um retrocesso nessa questão, não. Nós temos secretárias mulheres, temos várias participação de mulheres aqui, mas poderia ser melhor. Agora, é necessário a gente montar um comitê aqui em São José para ver se as indústrias estão cumprindo a lei da igualdade salarial. Sim, eu acho que isso é fundamental. O sindicato, ele tem a pauta, mas eu acho assim que a sociedade civil, através do conselho que tem na própria prefeitura, com a participação do sindicato, a gente pode ampliar e criar um movimento do trabalho igual, salário igual. O nosso presidente esteve hoje, né, em alguns depoimentos públicos, né, dizendo que há uma ampla coalizão de partidos que estão, de uma certa forma, auxiliando a construção do Brasil e que saíram vitoriosos nas eleições, né? E o PT, obviamente, acabou sofrendo o maior desgaste pelo embate direto da extrema-direita. O governo Lula é diferente no que tange a construção de políticas voltadas para a emancipação feminina? Muito diferente. Não só para a emancipação feminina, mas para próprias prefeituras, porque ele não é um governo do PT, ele é um governo para todos. Então, veja, todos os municípios aqui da região têm recebido verbas, têm recebido projetos. Então, ele é um governo para todos, então ele não administra para uma tendência ou para um partido. E isso tem um prejuízo político na medida que nós temos aí um embate muito forte entre os militantes, que são os gestores, que estão aplicando a política no dia a dia. Então, não é uma relação afirmativa. Veja, nós temos a questão do Bolsa Família, que ampliou. Quem é que o dinheiro do Bolsa Família e todo o processo do Bolsa Família passa pela prefeitura. Então, é um agente, uma assistente social da prefeitura. E, às vezes, muitas vezes, em vez de dar uma informação, faz só um recorte. Não, é o governo Lula. Então, tudo isso acontece no dia a dia, não tem fiscalização e não tem... É muito distante o governo e a relação com a prefeitura. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a Amélia Naomi Omura, a vereadora mais votada nessas eleições na RM Valle. Que saudade!
camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava. Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. No programa de hoje, eleições 2024, eu recebo a vereadora mais votada da RM Vale, com 8.679 votos. Amélia, 10º mandato. Quais são os principais desafios a serem enfrentados no próximo governo na cidade de São José dos Campos? Bom, Fabrício, todos os meus mandatos, quando ele inicia como se fosse o primeiro. Então, eu estou assim, muito motivada, né, mesmo pelo número da minha votação, e quero pensar em uma outra forma de trabalhar, de articular movimentos, né, porque, infelizmente, o retrato da Câmara Municipal, eu vou enfrentar muitos homens de uma visão bastante machista, né, e com enfrentamento muito no cotidiano. Então, se a gente construir uma rede de mulheres, uma rede de juventude nesse processo todo, independente de partidos políticos, vai ser muito importante, né? Por exemplo, vai ser muito importante ter a Jéssica junto na construção desse processo, né? Várias mulheres que foram candidatas e que estão aí, que possam ajudar a gente nesse coletivo para a gente não ter retrocesso na cidade, implementada pela Câmara Municipal, independente do prefeito, porque muitos projetos, os projetos dos vereadores, eles, nessa questão de costumes, são autorizativos, mas não deixa de ser uma pauta e um mecanismo do vereador pressionar o prefeito para ter retrocessos. A saúde pública na cidade, né? Como é que você avalia e quais são as possibilidades, né, de contribuição para amenizar filas, consultas e a própria rede estrutural? Olha, precisa muito. Tanto é que o prefeito assumiu uma proposta que foi implementada no governo do prefeito Carlinhos de Almeida, que foi o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher fez um ambulatório e nós já deixamos tudo pronto, a licitação, tudo resolvido, só para ele assinar, como fala, não é licitação, quando você já fez a licitação, o contrato. Aí o Infelício, ele foi lá e suspendeu. E olha, são 6 anos, né? Então, toda essa política que a gente queria para as mulheres, de estar no mesmo espaço, por exemplo, você está cuidando do câncer de mama, se você precisa fazer os exames, fazer o tratamento, é no mesmo espaço, né? No mesmo hospital, pode ser em andar diferente, mas no mesmo local. E isso ficou parado esse tempo todo, então as mulheres perderam muito com isso. Agora existe uma promessa, existe já um envio do projeto ao governo federal, do governo Lula, para financiar esse Hospital da Mulher, que nós somos muito favoráveis, né? Mas a cidade perdeu por conta desse corte, né? E foi um corte que atingiu bastante as mulheres. No período que eles romperam o Hospital da Mulher, o contrato, eles argumentaram, eles fizeram um projeto em parceria com o Antoninho do Rocha Marmo. Eu fui para a rua, coloquei a maca, fiz abaixo-assinado, lutei muito e fiz o contraponto que o Antoninho do Rocha Marmo não é o Hospital da Mulher. Nós falamos isso, ele é maternidade, né? Bom, e depois passou um ano, o projeto acabou, o próprio hospital rompeu com a prefeitura. E nesse período, todas as mulheres, para fazer o tratamento de câncer, elas vão lá no ambulatório, vão para outro, ficam andando, né, desconectadas. Então, é fundamental ter o Hospital da Mulher. E o governo Lula vai financiar esse Hospital da Mulher, que eu acho que é uma grande iniciativa para a cidade. Independente do prefeito, vou estar lá cobrando na Câmara Municipal todos os orçamentos, desde que o Carlinhos saiu, em todos os anos nós colocamos uma emenda para garantir o Hospital da Mulher. Então eu me sinto parte
mesmo não sendo o prefeito do meu partido, a hora que sair dessa realização. Você foi favorável à emenda que traz emendas impositivas ao orçamento municipal por parte de vereadores? Sim, sou favorável, defendo essas emendas importantes, porque no Congresso Nacional elas funcionam, na Assembleia Legislativa funciona e na Câmara Municipal. Independente de partido político, eu acho que você tem opiniões, você tem projetos e eles devem ser implementados independente do prefeito. Então, eu acho que é um fortalecimento do Legislativo. Em alguns municípios, parte desses recursos são condicionados à saúde. Sim. Você defende essa tese aqui também em São José? Defendo. Acho importantíssimo. E espero que a gente consiga votar esse projeto ainda, né? O ano que vem. Esse ano não, porque ele não pode ser retomado. Nós todos assinamos o projeto, né? Amélia, transporte público, mobilidade urbana, né? A gente está passando por um grande problema, né? Já é o 5º processo licitatório que não vai à frente. E nessa eleição tem candidato que falou até em ônibus voador. Né? Como melhorar o transporte público na cidade? Bom, primeiro fazer a licitação, trocar esses ônibus que quebra todos os dias, ter uma gestão competente, né? Porque infelizmente não tem uma gestão, porque uma vez que você não tem contrato, não tem licitação, o ônibus passa o dia que quer, a hora que ele quer. Quando quebra, leva 2 horas, entendeu? O pessoal chega atrasado. É todos os dias. Fabrício, todos os dias eu recebo um áudio, né, um vídeo de uma trabalhadora doméstica, uma trabalhadora de um supermercado, que o ônibus quebrou. Eu acho assim, é urgente a licitação. Eu acho que esse modelo que o atual prefeito fez é um modelo faraônico, né? Então, que ninguém vem, então não adianta. Agora, vir ônibus, como veio esse ano, pequeno, de outras cidades, usado e fora, inclusive, do contrato, né? Porque hoje o contrato de São José tem altura. Os ônibus são altíssimos, prejudicam os idosos, os deficientes. E é péssimo, né? É muito péssima a situação que nós estamos vivendo em São José do transporte. Então, é um tema que vai precisar ser melhor acompanhado pela Câmara na próxima legislatura. A Câmara tem sido bem crítica, mas o prefeito não tem ouvido. E aí, assim, São José tem um setor da sociedade muito grande, da classe média, que não usa o transporte público. Falo isso pelas domésticas. As domésticas acordam 5 horas da manhã, Fabrício, para entrar no trabalho às 8. Mas se ela chega atrasada ou reclama do transporte porque ela pegou 3, 4 ônibus, ficou parada quase 40 minutos, se você contar cada ponto de ônibus, a patroa não acredita. Ela, não, mas o ônibus é ali, olha lá na televisão, ele é elétrico, ele tem ar-condicionado. Não, mas esse ônibus é de uma linha. Não é a linha da grande maioria das trabalhadoras domésticas, entendeu? Agora, é insano você acordar, você morar no Interlagos para trabalhar no Aquários, ter que acordar às 5 horas da manhã. É um absurdo, né? A cidade da tecnologia não conseguir resolver essa questão básica que atinge as mulheres, né? São as mulheres trabalhadoras que servem as casas e que são submetidas a uma situação muito difícil. Eu tenho lutado sempre, né, por essa questão, tenho trabalhado muito, mas se não mudar a política, o secretário e o prefeito, não vai mudar. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta rápida e você me responde de forma objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Uma alegria neste mandato que eu estou concluindo. Olha, o Lula fez o PAC, né, e mandou verbas para todas as cidades do Brasil. Em São José nós já vamos receber para escola, para creche, mas um projeto muito importante é o Centro de Referência aos Autistas. Então, eu acho que vai ser muito importante. Eu fiz parte da comissão dos autistas e eu acho que vai dar um salto de qualidade. Uma inspiração na política. O Lula é minha inspiração. Gosto, sou apaixonada. Política habitacional para uma cidade representa?
Qualidade de vida. Este governo não fez uma casa, um apartamento do Minha Casa Minha Vida, por incompetência. Porque o governo Lula já está aí 2 anos, tem verbas para isso e, infelizmente, a cidade está parada para aqueles que pagam aluguel. Longevidade com qualidade de vida. Olha, eu acho que tem que cuidar da saúde. Cuidar da saúde não é remédio, é fazer atividade física. Eu hoje faço hidroginástica, faço pilates e essência. A São José que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu 10º mandato. Uma São José mais justa, né? Que olhe para todos, né? Eu acho que nós temos hoje 25 bairros que não têm água. Água. Eles recebem água através de caminhão-pipa que coloca nas caixas d'água. Eu acho que a gente tem que pensar, isso é muito simples, isso é vida, né? Então, acho que essa cidade tem que ter distribuição de renda do orçamento para todos. Essa foi a nossa entrevista com a vereadora Amélia Naomi Omura, de São José dos Campos, que conquistou 8.679 votos, sendo a parlamentar mais votada do Vale do Paraíba. Os bastidores da política você confere aqui na Jovem Pan, às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is. A gente se vê no próximo programa. Até lá!